Esse livro talvez seja considerado um dos clássicos na área de comunicação, porque ninguém se dedica mais a escrever a história. Todo mundo escreve sobre o Jornal Nacional, sobre Roberto Marinho, sobre Boris Casoy, sobre uma telenovela, e ninguém escreveu sobre a história. Então o livro está sendo adotado, todas as escolas de comunicação do Brasil todo adotam esse meu livro porque ele trata da história. E esse livro ele divide a história da televisão de acordo com fases, né, com etapas. Então a fase populista, a fase elitista, a fase do desenvolvimento tecnológico, né? Aí você está todo dividido em fases e você vai entendendo a história, porque na verdade ele é a história do Brasil contemporâneo contada através da história da televisão. Então você pega, por exemplo, de 1950 a 1964, que foi a primeira fase da televisão brasileira, ela era praticamente uma televisão ao vivo, era uma televisão que tinha uma programação toda elitista, com programas de orquestra sinfônica, de balé, teatro, coisa e tal, era muito elitista. De 64 em diante, quando ocorre a Revolução, né, o golpe militar, que aí tudo que era considerado naquela época do Brasil, que era o cinema novo, a música, a bossa nova, tudo era coisa de protesto, então era proibido. Então a gente tinha que entrar pelo enlatado, que era mais barato, não trazia problemas com o governo militar, e aí a gente passou a ter uma fase populista, numa época que o governo não era mais populista. Aí a televisão era populista, era chacrinha, eram os programas de auditório, aquela banalização toda, e você vai mudando. A fase nacionalista, que é exatamente com o governo Geisel, né, que aí entra uma fase nacionalista da história da televisão, quando tudo passa a ser nacionalizado. O governo estava preocupado que nós tínhamos muito enlatados americanos, muita violência americana, e que precisava ter mais programas nacionais. Aí começa a ajudar com programas, com projetos financeiros, ajudar as televisões a produzir o quê? A produzir o Sítio de Pica-Pau Amarelo, que era muito melhor do que aqueles programas infantis americanos. E realmente era, e ganhou prêmios internacionais. Mas quem bancou todo foi o governo. A Globo fazia com os artistas dela, mas o governo estava bancando. A Cassex, da época, que era o órgão de exportação, bancava e financiava a exportação dos programas. E Geisel incentivava que tinha que ter programas nacionais. Então a gente começou a nacionalizar os programas com o apoio do governo e tudo, não importa, mas houve uma interferência direta disso e a televisão nossa começou a produzir programas nossos, locais. Veio o boom das telenovelas, que vinha junto com os escritores brasileiros que escreviam, faziam os scripts, os roteiros, a música brasileira, a trilha sonora, e começamos a exportar isso. Quer dizer, isso foi muito bom para o Brasil, né? E aí tem a fase do desenvolvimento tecnológico, que começa a vir o cabo, a televisão a cabo, quando chega no Brasil em 1995, ocorreu uma coisa interessante. A televisão já estava madura, já tinha se desenvolvido demais, mas aí acontece o governo Fernando Henrique com o Plano Real. Veio a TV a cabo. Aí o que é que ocorreu com a TV a cabo? TV paga. A elite passou para a TV a cabo. E aí, muitas televisões de canal aberto perderam audiência, né? Perderam telespectadores. E aí surgiu o Plano Real, que facilitou a compra de televisores a famílias que nunca tinham tido um televisor na vida. Só para vocês terem uma ideia, entre 94 e 98 foram vendidos no Brasil 6 milhões de aparelhos de TV para famílias que nunca tinham tido acesso à televisão antes. Então, famílias da classe CDF, ou mais ainda, mais letra, aí até a Z, entendeu? Estavam comprando aparelho televisor. As famílias mais pobres no Brasil, a gente calcula que uma família classe média são 5 pessoas, mas as famílias mais pobres chegam até 10 pessoas dentro de casa, não é isso? Então, se você calcular, mesmo fazendo a conta por 5, 6 milhões vezes 5 pessoas por família, significaria uma audiência de 30 milhões de telespectadores novos. Então tinha que ser conquistado para ter audiência pelas televisões abertas. Foi o que ocorreu. Surgiram os Leãozinhos da Vida, né? E outros mais, com programas super populares, sensacionalistas. Aí a televisão voltou a ser sensacionalista, como em outras épocas, e houve um retrocesso. Mas esse retrocesso foi em função do plano econômico do governo.
Quer dizer, aí eu acuso, o Fernando Henrique foi responsável pela banalização e o retrocesso da televisão brasileira, com esse tipo de programa de baixo nível, porque as televisões estavam oferecendo para a classe que não tinha um discernimento maior para poder atrair e prender os novos telespectadores. Então eu vou por aí, mostrando, por exemplo, como os fatos, a cada governo, a cada 5 anos ou a cada período de 10 anos, como as coisas mudam em função da própria política econômica, financeira do país, da situação em que a gente está, que interfere diretamente na programação da nossa televisão. E você vai vendo como a história brasileira está dentro e casada com a história da televisão. É uma coisa assim, é unha e carne, né? Quer dizer, o que ocorreu no Brasil teve uma interferência direta no processo. Esse O Sertão em Suas Nuances é um projeto pioneiro. Eu posso dizer assim, me gabar meio, ninguém nunca fez nada igual, entendeu? Agora a gente continua inédito, porque são produções fora do circuito comercial, né? O Sertão em Suas Nuances ocorreu o seguinte: em 1978, 79, eu estava nos Estados Unidos fazendo um curso de mestrado, doutorado, e com um colega meu lá, que era da Orquestra Sinfônica aqui da Bahia, que estava também estudando lá, um fim de semana, ele disse assim: poxa, eu sou músico, você é poeta, vamos fazer uma música junto. Aí sentamos, aí ele disse assim: rapaz, eu nunca fiz música assim. Aí ele disse assim: então me dê um poema seu que eu vou musicar. E abriu um livro, pegou exatamente o poema O Sertão. E aí musicou. Isso em 1978. Você imagina, 78, numa época que a gente estava nos Estados Unidos, ele com saudosismo da Bahia, botou em um ritmo de Ijexá. Ijexá, naquela época, quando passavam Ijexá no carnaval, todo mundo parava e ficava olhando passar. Hoje faz sucesso. Mas na época que foi composta, não existia, a gente estava lá fora. Aí botou. 10 anos depois eu volto para o Brasil, né, publico um outro livro em 1985. Isso aí foi Antônio João Leite que musicou essa primeira versão. Em 85 eu publiquei esse poema num outro livro. Carlos Pita leu o livro, musicou esse poema. 10 anos depois, em 1995, num outro livro eu fiz uma coletânea e incluí esse poema. Aí várias pessoas, saiu 3 edições do livro, no livro estandarte. Aí vários compositores viram o livro e musicaram. Aí depois eu fui encontrando com um e com outro, ele disse: olha, eu botei música num poema seu. Eu disse: qual foi? O Sertão. Ele disse: mas já tem música. E a minha preocupação era que alguém já tinha colocado. E, na verdade, várias pessoas, mais de 20 compositores, que hoje eu considero como meus parceiros, musicaram esse poema. Aí eu disse: me arranjo uma cópia. Aí fui tomando cópia de um, cópia de outro, consegui reunir 13 das mais de 20 que tem por aí. Levei para um maestro, um amigo meu, ele olhou e disse: dá um negócio fantástico. Ele disse: então vamos fazer o seguinte, vamos produzir esse disco. Eu banquei o disco, de 2.000 ou 3.000 cópias, banquei. Aí quando a música estava toda pronta no estúdio, a gente convidou o cara que tinha feito a composição para botar a voz. E aí ele foi lá e botou. Mas aí tem gente assim como Luiz Caldas, Carlos Pita, Careca. Aí fica difícil citar todos, que a gente acaba esquecendo assim no afã. Mas são 13 músicas, né? Zé Lito Miranda, Bira Paim, quem mais? Nilson Aquino. Aí cada um foi lá e botou sua música. Então, se vocês ouvirem o coisa, você vai ver, é a mesma letra, mas você não percebe que são músicas completamente diferentes. As melodias são completamente... Cada um fez uma leitura. E aí a capa do CD eu dei para um artista plástico que ouviu todos, e aí criou também uma capa em cima e viajou. Cada um fez a sua viagem. Entendeu? O ineditismo desse CD está nisso. Agora eu já tenho umas 100 e tantas músicas gravadas, mas todas assim em parcerias. Quer dizer, tem espalhado aí, muita gente grava música minha. Por exemplo, eu tenho uma música, 500 anos de Brasil, que a Delmário Coelho fez muito sucesso, nós estamos juntos nessa música. Ele estourou com essa música. Ela está num desses CDs que eu dei, né? Tem um outro, o meu primeiro CD, na verdade, foi Movimento. Movimento, Sérgio Matos e Amigos. E eu sou só letrista. Eu fazendo música, ninguém me conhece, ninguém sabe que eu tenho, não toco nada, eu só faço a letra. Aí eu consegui gravar 3 CDs de música assim.
Agora tem outras músicas aí tocando por aí, e tem de tudo, tem forró, tem shot, tem vaneirão, tem baião, tem bolero, tem samba, tem salsa, tem tudo. Nesse momento eu estou com 2 novelas prontas, um romance também pronto para sair. O romance, inclusive, é uma coisa que foge assim, totalmente às minhas características iniciais, porque o romance trata de luxúria. E eu espero que ele faça sucesso para vender muito, para eu poder ganhar dinheiro com isso. Porque é como dizer assim, é fazer que nem Juca Chaves. Eu vou esperar que ele faça sucesso para ganhar dinheiro, porque agora a gente está na fase de ganhar alguma coisa com quem está produzindo. E se chama, espero que a editora venha manter o título, né? As Confissões Sexuais de Maria Francisca. E 2 outras novelas são Os Funerais de Dona Camila, que é uma coisa meio de humor, porque envolve assim como uma senhora no interior que resolve todos os problemas, mas todos os problemas dela nesse livro são funerais. Então conta várias situações de funerais diferentes e como ela se resolveu e como resolveu os problemas. E um outro é Amadeu, um bandido nordestino, que é uma história de um menino de rua, né, que é treinado para ser uma pessoa assim forte, um chefe de uma família, de uma máfia nordestina, e que ele se forma em direito, aí começa a manobrar aquelas quadrilhas de granfinos, depois se elege deputado, entende? E continua na máfia do colarinho branco, vai para o exterior e hoje está atuando lá no mercado comum europeu, armando as maiores tramas, usando cartões de crédito e compras virtuais e outras coisas mais. Quer dizer, são romances bem contextualizados com a modernidade. Permaneça fiel às suas loucuras, que um dia você será considerado o gênio delas.